Globo Esporte. Oferecimento. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Muito boa tarde para você, Globo Esporte está começando e a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do Clube do Remo, André Cavalcante. Tudo bem, André? Obrigado mais uma vez por estar aqui no Globo Esporte. A gente quer saber do presidente qual foi a decisão do Remo em relação à Justiça Desportiva. O Remo vai à Justiça realmente pedir a vaga na Série C, André? Boa tarde. Pois é, boa tarde. Desde que surgiu essa informação dessa possível irregularidade do jogador do Botafogo, nós imediatamente fomos até o Rio de Janeiro para verificar algumas situações que eram nos colocadas e de fato descobrimos que há uma série de irregularidades no nosso modo de ver nesse vínculo que esse jogador estabeleceu. Primeiro com o seu clube lá na Paraíba, o CSP, e depois com o próprio Botafogo da Paraíba. E logicamente, como presidente do clube, nós não podemos deixar nenhuma possibilidade de escapar, porque é o nosso dever, inclusive estatutário, defender o clube até as últimas instâncias. Inclusive o Francisco Tavares, da Batista Campos, pergunta que base legal você garante que o Remo vai provar essa irregularidade do jogador do Botafogo da Paraíba? Bom, primeiro que a gente não pode garantir nada. Isso daí são teses jurídicas que vão ser debatidas no órgão competente, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas nós fizemos uma análise da documentação, não só do contrato que foi assinado por esse jogador, como a própria procuração que fundamenta esse contrato assinado pelo procurador, e a gente entende que é uma série de irregularidades e é isso que vai ser debatido junto ao tribunal. Agora, além de pedir, claro, essa punição ao Botafogo, vocês também vão pedir a suspensão da competição, porque na próxima sexta-feira já começa a quarta de final. Né? Exatamente. Nós vamos, na verdade, entrar com duas ações. A primeira é uma notícia de infração, onde vai ser apresentado à Procuradoria do STJD todos os indícios de irregularidade com as provas, a petição, enfim. E o procurador vai fazer seu juízo de valor em cima disso e aí ele poderá ou não oferecer a denúncia. Concomitante a isso, nós vamos estar entrando com uma outra ação que vai pleitear em relação à suspensão do campeonato, porque a gente entende que isso é uma medida necessária, já visto que o Clube do Remo tem possibilidade de ascender a essa fase e por isso a gente espera que tudo seja suspenso até que seja de fato resolvido a situação dirimida pela STJD. No Globoesporte.com/PA, um internauta identificado como T. Maia de Nazaré disse que o presidente do Botafogo estaria tranquilo em relação a essa situação do Botafogo e que se o América e o Remo insistirem nisso, o Botafogo vai processar os dois por danos à imagem do Belo, entre aspas, como é conhecido o Botafogo. Como é que você recebe? Olha, eu acho que quem deve não teme, né? Quem não deve, não teme. Então, nesse caso, se ele está incomodado com o que o Clube do Remo está fazendo, é um problema deles, é o clube deles que tem que tomar as atitudes que eles acham cabíveis. Esse tipo de argumentação é comum, inclusive lá na própria Paraíba tem várias situações dessa, onde são contestadas determinadas situações administrativas. Nós vamos fazer a nossa parte, ele que faça dele. Né? Eu tenho que defender os interesses do meu clube, ele tem que defender os interesses do clube dele. Enquanto houver esperança para nós participarmos dessa segunda fase, nós iremos brigar. Agora, como é que fica a situação do elenco? Né? Por enquanto, não há nenhuma decisão, o tribunal ainda não recebeu essa notificação de infração. Mas como é que ficou o elenco aí durante esse tempo todo? Pois é, nós conversamos com o nosso preparador físico, com o treinador, e eles nos ponderaram que até 12, 15 dias o nível físico se mantém, né? Então nós resolvemos aguardar até quarta, quinta-feira, que é mais ou menos quando nós vamos ter uma possibilidade, principalmente em relação à suspensão da rodada do campeonato, para aí a gente definir de fato o que vai ser feito. Ou volta às atividades, ou então a gente dispensa o elenco. Mas como eu falei, isso é uma situação muito ainda prematura, eu prefiro esperar os desenrolar dessas ações para que a gente possa definir de forma realmente logo tranquila essa questão do elenco. Para a gente encerrar, presidente, o torcedor ele gostaria de ver a classificação em campo, né? Mas o que dizer para ele nesse momento em que começa aquela especulação, não vai conseguir, ou então o torcedor do outro time começa a dizer só vai conseguir a vaga porque foi na justiça. O que dizer para o torcedor que está nesse momento agora de muita incerteza e também de muita frustração por conta de ter que se... Pois eu queria dizer para o nosso torcedor que a reestruturação de um clube ela não é feita com um passe de mágica. Na verdade, ninguém é salvador da pátria. Você tem um processo. É um processo que tem que ter meio,
tem que ter começo, meio e fim. E nós estamos começando esse processo. Um processo que é custoso, é um processo que às vezes é necessário você cortar na própria carne. E aí, quando a gente conseguir chegar a um nível de organização e que nós tenhamos uma tranquilidade para trabalhar esses aspectos do clube, que bom que se diga que não é só futebol, mas o futebol é o principal, aí você pode ter certeza, André, que essa bola ela não vai teimar em não entrar como aconteceu domingo. A gente precisa disso daí, é preciso reorganizar nosso clube. Presidente, muito obrigado pelo esclarecimento, sucesso nessa sua luta aí. Obrigado, até a próxima, que agradeço. Viu? Bom, no Paysandu, o jogo contra o Bragantino está valendo muito mais do que 3 pontos. Será a 4ª partida dos bicolores no Mangueirão na Série B deste ano. Para ficar assim, na sombra no campeonato, é preciso regularidade nas 12 partidas que faltam para o fim da Série B. Contra o Bragantino, o Paysandu joga de novo no Mangueirão, um pedido da diretoria. E os números do time bicolor no estádio continuam bons. Em 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Contra o Bragantino, outra oportunidade de se afastar ainda mais do Z4 e pegar o embalo na Série B. É um jogo diferente por causa da pontuação, né? Nós estamos a 5 pontos deles e se a gente ganhar, com certeza vamos ganhar, vai para abrir 8 pontos. Esse ano o Papão só conseguiu ultrapassar a segunda metade da tabela em 2 oportunidades, quando esteve em 10º lugar. Depois ficou naquela situação incômoda, perto do Z4. Eu não sei te dizer assim o que foi que aconteceu, porque o trabalho é o mesmo com o professor Dado, mudou, mas foi muito rápido. Mas é culpa nossa, jogadores mesmo. Mas agora é esquecer isso do ano passado e tirar o Paysandu dessa situação e brigar um pouco mais lá em cima. Primeiro fazer esses 45 pontos e depois pensar no G4. Jogos contra o Bragantino sempre difíceis. No primeiro turno, empate em 0-0, o que não ajuda muito no momento. O time bicolor precisa dos 3 pontos para poder relaxar um pouco mais. Pra gente não é nem um jogo de 6 pontos não, é um jogo de 1000 pontos. Se a gente vencer eles, a gente fica 8 pontos, se eu não me engano, longe deles, né? É uma distância boa, da zona ali perigosa. Igual tu falou de torcedor, a gente precisa do torcedor. É uma hora que a gente está numa condição complicada ali, mas pra gente é uma decisão, que é 12 jogos, 12 decisões pra gente, e a primeira é segunda-feira. E olha, a gente lembra que os ingressos promocionais para Paysandu e Bragantino já estão sendo vendidos. A diretoria bicolor chegou a anunciar essa venda, né, para amanhã, mas acabou antecipando para hoje. A arquibancada R$ 15 e a cadeira R$ 30. Isso até domingo. Na segunda-feira, a arquibancada vai custar R$ 20 a cadeira R$ 40. E daqui a pouco, destaque para a Copa do Brasil. Estão definidos os clubes que vão disputar as quartas de final. Até amanhã.